Uma lista que parece infinita. Centenas de livros, milhares de nomes, com destinos parecidos. O Arquivo Nacional da Torre do Tombo é uma das construções mais protegidas de Portugal. O prédio é preparado para resistir a incêndios, terremotos e até ataques nucleares. É que lá dentro estão guardados documentos valiosos sobre a Inquisição Portuguesa e nós tivemos autorização para entrar. O que você vai ver agora são provas históricas de um dos maiores massacres da humanidade. Quem nos acompanha nesta busca é a pesquisadora Maria Eloy. Lá dentro nos deparamos com verdadeiras relíquias. Este decreto é considerado o mais raro do arquivo. Ele foi assinado pelo Papa Paulo III em 1536. E iniciava oficialmente a perseguição a qualquer pessoa que não seguisse o catolicismo. Além dele, mais de 40 mil documentos comprovam o terror enfrentado pelos judeus durante quase 300 anos. As páginas são tão antigas que precisamos usar luvas para não danificá-las. E logo surgem as primeiras vítimas, nomes que soam familiares aos ouvidos brasileiros. O pai se chama Manuel Rodrigues e a mãe Grácia Fernandes. A lista dos judeus executados é enorme e inclui outros sobrenomes muito comuns no Brasil. São os casos de Fonseca, Correia, Mendes, Cardoso, Pereira, Silva e Lopes. Declaram a ré Maria Lopes por convencida no crime de heresia, em sentença de excomunhão maior e em confiscação de todos os seus bens para o fisco e Câmara Real. Um trecho da sentença chama a atenção da pesquisadora. O inquisidor pede à justiça que a condenada não seja morta na fogueira. Isto é o máximo da hipocrisia, porque o ato de entregar a ré à justiça é para isso mesmo. Para que ela morra. Para que ela morra. A pena dos judeus era anunciada em outro ponto da capital portuguesa, a Igreja de São Domingos. A igreja, hoje ponto turístico no centro de Lisboa, era um dos locais onde milhares de judeus condenados na Inquisição Portuguesa ouviam as sentenças antes de serem mandados para a morte. Depois partiam para uma caminhada fúnebre de cerca de 1 quilômetro pelas ruas da cidade. As últimas palavras que os condenados ouviam eram as ofensas de quem acompanhava a cerimônia. A procissão terminava aqui na Praça do Comércio. No lugar daquele monumento era montada uma grande fogueira, onde um a um os judeus eram queimados vivos. Os utensílios utilizados pela Inquisição, os processos, tudo, aquilo é uma aberração. E não era apenas a morte que aterrorizava os judeus brasileiros. Outras marcas dolorosas da Inquisição estão expostas em Belo Horizonte, como mostra o repórter Luiz Gustavo. Criado há 3 anos em Belo Horizonte, o Museu da Inquisição mostra o que acontecia com brasileiros que insistiam em preservar os costumes do judaísmo. Ele punha um braço aqui e ficava suspenso, e nos pés iam colocando pesos. O braço ia levantando. Até desmembrar os membros superiores e até mesmo a coluna cervical ou a coluna lombar. Outro instrumento de tortura era a chamada guilhotina dos pés. A pessoa sentava numa cama, numa cadeira, punha os pés aqui, os pés eram travados, se passava torcinho ou manteiga como combustível para aumentar a dor e se jogava fogo. Bastava uma denúncia, mesmo sem provas, para que se abrisse um processo contra um judeu. E apesar da confissão sob tortura, muitos não escapavam da fogueira da Inquisição. Ele poderia receber a pena máxima capital, que era a morte, a execução nas fogueiras, mas a tortura existia em todos os casos. Para o fundador do museu, revelar essa história oculta de milhares de brasileiros é o pagamento de uma dívida com seus antepassados. A maneira que a gente tem de recompensar isso, talvez seja trazer ao momento presente essa justiça, uma justiça histórica.
Há 5 anos, o médico Alexandre também busca um reencontro com suas origens e encontrou outras pistas nas próprias lembranças. Sangrar o animal antes de comer, lavar, dar banho no defunto antes de enterrá-lo. Existem vários costumes que são judaicos e na nossa infância eu pelo menos me lembro de bastante coisa. Mas afinal, como uma pessoa pode ter certeza de que é descendente do povo hebreu da Bíblia? Os historiadores Paulo Valadares e Guilherme Faiquimboim já ouviram bastante essa pergunta. Para nossa surpresa, a maioria das pessoas que nos procuravam não eram judeus, eram brasileiros, cristãos. De tanto estudar o assunto, eles decidiram escrever um livro. O Dicionário Sefaradi contém mais de 16 mil sobrenomes de cristãos novos. A lista inclui os nomes de alguns brasileiros famosos. Chico Buarque, Alceu Valença, o Renato Aragão, a Marisa Monte, né? Um monte, mas nem sei se eles próprios têm consciência dessa origem deles. Além do sobrenome, é preciso fazer uma pesquisa genealógica, ou seja, descobrir nomes de familiares que viveram na época do Brasil colônia e que passaram pela Inquisição. Na Torre do Tombo, tem lá todos os processos de Inquisição. Se você descobrir um pentaavô, um trisavô teu que pegou um processo de Inquisição e foi condenado, a probabilidade é altíssima. Outras pistas podem estar dentro de casa. Tem os costumes familiares. Tem famílias aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, que até hoje mantêm alguns costumes. Isso aconteceu com o policial Alisson em Recife. O uso de mortalhas, né, que ao morrer o defunto ele se vestia uma mortalha. E com o médico Alexandre em Belo Horizonte. Passar a mão na cabeça da criança, falar Deus te crie. Existem vários costumes que são judaicos. Aqui vão outros exemplos. Usar expressões como ficar a ver navios, uma referência aos judeus batizados à força no porto de Lisboa. Vestir a carapuça, que remete ao traje usado pelos filhos de Israel nos julgamentos da Inquisição. Não apontar para estrelas com medo de ter verrugas. Um mito criado para evitar que crianças procurassem a estrela que anunciava o Shabat, o sábado sagrado do judaísmo. Dar aquela faxina em casa às sextas-feiras, assim como os judeus sempre fazem no último dia antes do Shabat. Há ainda uma outra forma de investigar as origens judaicas que os cientistas acreditam ser a prova definitiva. O avanço das pesquisas genéticas auxilia quem está em busca das suas origens. Um exame de DNA feito a partir da saliva ou da mucosa pode dizer se uma pessoa tem sangue judeu ou não. E o pesquisador Roberto Grodman, ele garante que o fim dessa dúvida está em kits como esse aqui. Através do DNA, é possível saber se a pessoa tem origem judaica ou não? Sem dúvida, é possível sim. Nós podemos fazer tanto pelo lado materno como pelo lado paterno. O teste, recém-chegado ao Brasil, pode ser realizado em qualquer pessoa. Tiramos a mucosa, isso não dói nada, realmente é só raspado dentro da boca, uma vez de cada lado. Depois inserimos em cada um desses tubos e enviamos para os Estados Unidos. Segundo o pesquisador, é possível regredir até 111 gerações para determinar as origens do investigado. O senhor, por exemplo, o senhor fez o seu teste. Sim. Como é que foi o resultado? Eu já sabia que eu tinha sangue de judeu europeu, que nós chamamos de Ashkenazi. E o resultado para mim foi bastante interessante, que mostrou realmente meu sangue Ashkenazi em 91%, misturado também com outros povos europeus. O resultado vem pelo computador em cerca de 40 dias. Para Roberto Grodman, o exame revela muito mais do que uma simples curiosidade. Por que é importante a gente saber a nossa origem? Os judeus se espalharam pelo mundo. Hoje tem um grande número de brasileiros que descendem desses judeus e que não sabem disso. Tem um número grande de brasileiros, de portugueses, que pertencem
aquela origem de Abraão, possuem o DNA de Abraão e precisam saber de onde é que vieram. Assim como o pesquisador Grobman, o historiador Paulo Valadares, um dos escritores do dicionário Sefaradi, também teve uma surpresa durante os seus estudos. Descobriu que ele é descendente de judeus. Teve um parente do senhor que foi queimado na fogueira da Inquisição? Tenho, sim. Eu tenho um parente colateral chamado Alonso Valadares e Anglo. Ele foi preso em Granada e lá ele foi queimado vivo. Paulo precisa conter as lágrimas ao ler um poema em espanhol sobre a perseguição aos judeus. E não soubesse que um ermitano em ocasiões de la imperfeição. O senhor, um estudioso, um historiador, lê um poema e se emociona. O senhor quase chorou agora. Sim. É tocante assim. Para mim porque isso é da pele. Essa pele que eu tenho hoje eu devo a eles. O que eu penso hoje, tudo, é desse pessoal. Uma história que ficou escondida por séculos. Um humorista em São Paulo, um policial em Pernambuco, um desenhista carioca, uma aposentada na Paraíba, 4 estados do Brasil, 4 rostos bem diferentes. Que assim como milhões de Silvas, Rodrigues, Lopes e tantos outros, carregam no sangue o Brasil dos judeus.